Vamos ver o vídeo do Nando Moura aqui. Bom, deixa eu só ver o que o bombeiro falou. Agora, para falar desse caso, a gente recebe o capitão Ian Trisca, chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, para atualizar as últimas informações sobre a queda desse balão, então, na cidade de... Verdade, boa pergunta. O que é o campeonato de balão? É a altura, a velocidade que chega? Faço ideia, boa pergunta. Praia Grande, em Santa Catarina. Capitão, muito obrigada por falar conosco, capitão. Então, quais são as informações mais atualizadas que nós temos até o momento? Boa tarde a todos, que nos escutam. Hoje o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, desde de manhã cedo desse sábado, está envolvido nessa importante ocorrência que aconteceu no sul do nosso estado. Compartilha aí, galera. Região de Praia... Deixa o like, quem não se inscreveu, se inscreve. Ajuda, vocês sabem que é tenso, é difícil ser honesto, é difícil ser verdadeiro. Por isso que eu valorizo quem é o máximo verdadeiro que consegue, verdadeiro que dá diante da situação, que também não é fácil. Grande, que é uma cidade, um município pequeno do sul do estado, ele é muito comum, muito conhecido pelo balonismo, muito praticado na região. Tem canyons, é muito conhecido. E hoje de manhã tivemos esse incidente, essa tragédia, onde um balão veio a solo, Confirmamos 21 pessoas a bordo desse balão, das quais 8 faleceram e 13 sobreviveram. Esses são os números oficiais de vítimas do balão. Cara, a maioria viveu ainda, hein? Porra, Deus é grande. E galera ali, um monte de erro, um monte de coisa, um monte de situação, Bom. O balão não caiu em cima do posto de saúde. Isso foi uma informação inicial que foi recebida, mas não se confirmou. Já é meio que uma missão coletiva ali, É um desdobramento coletivo. É um grupo ali que em algum lugar tava fazendo... Tem uma sintonia entre eles, Você vê? Alguns ficam com a sombra, outros com a luz. E os momentos se compartilham. É uma coisa estranha. Igual no avião lá. Você viu como que sai um indiano vivo, Tem umas histórias muito loucas. Depois a gente vai falar sobre isso. Vocês vão ver como a gente compartilha momento. Quando você tá num ambiente, alguém tá feliz, o outro fica na bad. Alguém tá brilhando, alguém tá com inveja. Sabe? Sempre que tem muita luz, alguém tá segurando a bad. E a gente joga toda a culpa nele, em vez de ajudar. Na empresa, no grupo, entre os amigos, na casa, a família. Tem alguém que vai segurar a sombra ali, vai ficar na bad, tá todo mundo feliz e o cara tá sofrendo. A gente vai, tem que ser esse bosta que derrubou o bagulho, tem que ser esse bosta que quebrou o bagulho, tem que ser esse bosta fazendo briga mal-humorado, tem que ser sempre esse bosta estressado, Na verdade é ele que tem mais luz, segurando o vazio pros parasitas sugar o prazer. A ovelha negra tem que ser cuidada ali também, que tá segurando a sombra pra iluminar. Normalmente fomos nós, Então, é assim. E vocês têm sido assim com a verdade. Onde vocês vão? Às vezes vocês seguram o pior porque vocês aguentam. Vocês ficam isolados porque vocês estão com a verdade, porque vocês aguentam. Ficam com a culpa. Quem aguentaria a culpa senão o puro Messias? O resto ia se desfazer, sobrar nada. Bem-vindo. Ele caiu uma área de mata, de vegetação, próxima à cidade de Praia Grande. A corporação, desde o início da manhã, está com diversos bombeiros militares envolvidos, são quase 30 bombeiros militares envolvidos, são 27 a 30 bombeiros militares, diversas viaturas envolvidas em buscas, em salvamento, ambulâncias. Nossa aeronave também se deslocou para o local para prestar apoio e a gente deu uma resposta rápida para todos os familiares, todas essas vítimas. As vítimas foram transferidas para hospitais de referência de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina fez a regulação médica com apoio do SAMU, trabalha junto com o Corpo de Bombeiros Militares, as forças de segurança, para fazer essa transferência das vítimas. Então, vítimas que tiveram, por exemplo, agravamento de trauma, foram para o hospital, traumas de queimadura, foram para outro hospital de referência. Enfim, foram distribuídas para ter um atendimento rápido, de qualidade e com a qualidade que Santa Catarina requer. Você que tem que me dizer, Leandro. Não sei o que ele falou, se achar que vale a pena, manda aí. Manda no WhatsApp que eu... Não, no WhatsApp... Bom, eu tento abrir aqui. Eu vou te perguntar mais já sobre a... Pra não ter que abrir o WhatsApp mesmo, melhor é você comentar aqui no site, ó. Vem e comenta aqui, ó. Que eu já clico, ó. Valeu a Silvana, a Ismael, o Leonardo. Comentem aqui que vocês ajudam também. Comentem tudo que vocês podem, os posts que a gente faz, por favor, pra ajudar a divulgar. Comentem, compartilhem, deixa o like, velho. Os sobreviventes, mas a gente já tem, capitão, alguma ideia do que possa ter iniciado esse incêndio?
o que ocasionou esse incidente vai ser investigado. Né? Com certeza nós temos os nossos órgãos ali, Polícia Civil, Polícia Científica, vão fazer a investigação para apontar as causas do incidente. O Corpo de Bombeiros Militar ficou muito focado nos atendimentos das vítimas, né, da ocorrência, e nós vamos fazer um estudo dentro da corporação para verificar questões de normativas técnicas, né, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente. Agora, foi um incidente, uma tragédia, todos estão consternados, né, com o ocorrido, e demos todo o suporte às vítimas. Agora a gente está organizando para ter a informação correta de qual vítima está em qual hospital, para que as familiares tenham a informação certa, mas todos estão sendo bem atendidos e, ao que nos consta, não correm risco de vida os 13 feridos. Não corre risco de vida os 13, hein? Caralho, glória a Deus. A gente sabe, né, que o situação, balão... Que pesadelo, mano, que pesadelo. Ó, a altura de um prédio, maluco, maior que um prédio isso aqui, ó, isso aqui é o... Você é louco, meu. Só pulando, velho. Ele tem, até pra ele poder fazer o ar quente, ele tem o fogo. Eu só queria saber, mano, será que vocês conseguem alguém aí ver se os que pularam morreram? Quase certeza que os que pularam sozinhos morreram, né? Viveu os que estavam lá. Não vi me esquecer, mas eu falei com ele esses dias aí. Rubão é foda, Rubão tá na missão. Tô triste um pouco que o Engenheiro Léo ainda não acordou, que o Engenheiro Léo também tem uma alma boa, coração bom. O MBL também, uma galera aí, o Nando Moura. Caralho, uma galera, pô, são brasileiros, devia estar defendendo a gente. É muito triste, tá ligado? Eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém também, não. Eu falei com o Engenheiro Léo porque ele que veio falar ainda comigo. E sobre isso. Eu não vou jogar esse BO pra ninguém também, tá ligado? Não vou jogar pra ninguém um peso que já é pesado pra mim. Faço isso a vida inteira, todas as vidas. Imagina. Então cada um, a hora que vê, quiser, vai sintonizando. Eu sempre falei pra vocês, eu tenho acesso a muito famoso, ainda tenho, gringo. Nossa. Eu tô na minha quietinho, velho. Eu não apareço nem no meu programa, pra América Latina toda. Pra eu gravar um tequinho lá, eu já fico, nossa, mando pô antigo. Nem apareço. Você acha que eu vou querer tô me importando com o podcast da Gentalha? Na hora que Deus quiser que eu fale com um, que eu desperte um ou outro, que eu vá em tal grupo, ele vai falar, como sempre foi. Sabe? Mano, parem de me julgar com o coração de vocês. Principalmente esses daí, que estão nas margens da realidade, que vocês aqui ainda me conhecem, né? Mas eu faço o que eu posso, eu não jogo peso nenhum em cima de ninguém. E o pouquinho ali que eu despertei, porque a pessoa aqui já sofri pra caralho, não é leve. Não é pouco, sabe? Eu faço certo, mas não traz prazer assim, não. Traz dor, traz dificuldade, né? De começo. Mas Jesus já avisou, na Bíblia tá assim: não se preocupem com o que vocês sofrerão, né? Essa sinagoga do mal de Satanás aí, falem a verdade. Então a gente tá só se reencontrando de novo. Aguentar a escuridão é pro centro do degradê mesmo. Deixa a gentalha lá, disputando quem é quem. Eu que sou laranja, eu que sou amarelo, eu que sou. Né? Entendeu? Não adianta. Não adianta. São só suas células. Por que você vai ficar falando com as suas células? Entendeu? Seja o cérebro e haja. E as células se moverão independentemente, como estão fazendo agora. Fogo que fica ali produzindo ar quente para que o balão possa subir. Quando o corpo se move, elas vão, independente de saber. Entendeu? Eu quero pôr minha mão pra cima, vai subir. Pôr pra baixo, vai subir. Agora eu vou ficar, ó, mãozinha. A mãozinha. Agora eu vou subir, hein? Ó, eu não sou tirando, mãozinha. Tá, eu quero subir. Vamos, todas as células. Vamos mexer, mãozinha. Vamos juntos. Elas nem querem que seja assim. Entendeu? Elas só querem ter alegria ali, ó. Eu mexo, elas ganham uma vibe boa. Porque obedeceram. Desço, elas ganham uma vibe boa, porque obedeceram. A maioria do degradê é assim. Mas vocês têm que saber a verdade. Tem que mandar subir ou descer. Imponham a direção! E as células não têm opção. Sobe. Entendeu? Pode ter sido algum problema ali, algo que na hora de acender o fogo, enfim, que possa ter ocasionado. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros faz o quê?
primeira preocupação são as vítimas, né? E aí eu quero mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas o senhor ouviu algum relato de outras autoridades, de outros investigadores? E também é fácil a gente falar judeu, mas tem judeu, aquele Breno Altman lá é judeu. Ele tá falando a verdade. Tem um monte de judeu falando a verdade, mano. Os cristãos eram judeus, Cristo era judeu. Nós aqui éramos judeus algum dia, agora somos os cristãos. Mas tá no nosso sangue, na nossa história, na nossa alma. Entendeu? Não é isso, cara. É sobre a história de Deus, que já tava aí. É sobre a verdade. Não é sobre cor, não é sobre raça. É só sobre a verdade. É sobre a paz que queremos juntos. É sobre o descanso que merecemos. Sobre a obra que nos roubaram e que nos pertence. Sabe? Só. De repente até o próprio piloto, né? É Bruno Altman, Breno, não sei, mas vocês sabem quem é, né? A gente tem até que ver melhor o trabalho dele. Sobreviveu? O Corpo de Bombeiros Militar também faz a perícia técnica no local, né? Então, incêndio, por exemplo, nós fazemos... Imagina, quiseram prender o cara sendo judeu. Quiseram prender o Breno Altman. Então tem gente que merece o respeito de vocês, o valor de vocês. Apoiem, vão lá, comentem. Vocês são treinados pra isso. Vocês estão entendendo? Vocês têm que parar de fazer pouco caso de si mesmos. Vocês são a elite da verdade. Vocês estavam há anos treinando sobre o que o mundo nem sequer conhecia. Vocês são a elite da verdade. Parem de se subestimar. A frase de vocês em qualquer lugar vale muito, ecoa muito. Saibam disso. Usem isso. É a missão de vocês. Vocês são treinados pra isso. Perícias nos locais de incêndio. Nesse caso, com certeza vai ser feita uma perícia pela Polícia Civil, pela Polícia Científica de Santa Catarina, e o Corpo de Bombeiros Militar vai sim acompanhar. O princípio de funcionamento básico do balonismo, né, é o convecção, né, o ar quente sobe, o ar frio desce, então por convecção o balão sobe, né, para locais elevados. Agora, o que de fato aconteceu, detalhes do incidente, realmente a gente vai ter que estudar, né, junto com as agências de segurança. Ah, é isso, velho? É bom saber, para não julgar errado. Mestre Bob, segundo o noticiário, o piloto conseguiu salvar ele, mas 12 que pularam. Os que ficaram no balão morreram carbonizando. Puta que pariu. Mas não pulou 12, pulou 3. Só essa hora que tava caindo ali, todo mundo pulou, né, quando tava chegando mais perto. Não faz sentido, pulou só 3, caramba. Senão você viu um monte pulando, né? Talvez quando tava chegando ali, aí o pessoal pulou na hora certa. Talvez esses que pularam antes do piloto falar, né? Pode ser. Que fazem a perícia técnica para poder apontar as reais causas do ocorrido. Valeu, luz do criador. Bora compartilhar a verdade. Não é fácil não, mano. Mas eu sei que tá cheio de vocês por aí. Tá cheio de vocês perdidos por aí. Voltando, retornando e mergulhando de novo na escuridão para salvar mais gente. Alguns se vão pra ir além e depois trazer uma galera. Deus tá com vocês. Corrido. Né? Nesse momento a gente segue muito atento às vítimas, né? Os salvamentos, ao princípio, as buscas se encerraram, pela manhã toda. E tudo que todo mundo critica, né, sobre as comunidades. Me mandaram um teco lá do Afonso falando, né, que as comunidades, eu não confio em nenhuma, falando uma pá, porque sempre tem um problema de sexo. Eu sempre falei isso. Toda comunidade o pessoal tá trepando, se montando lá. E eu sofro, porque eu queria também. Você acha que eu não queria? Pegar um monte de gostosa, transando, ter um harém? Eu preciso. Minha energia criativa sai de onde? É um inferno, eu sofro, eu sangro, eu me definho. Pra ninguém ter nada pra falar de mim, em lugar nenhum. E eu sou sincero ainda sobre minha necessidade, sobre o que eu preciso construir. Eu não fico nem perto de mulher nenhuma. Porque se tiver tetão, bundão, eu vou olhar. E é errado, é ruim, eu não quero ficar na bad, a não ser que o marido queira, tenha prazer, goste, deixe. Quem sabe? Quem sabe construir um reino onde a putaria alegre todo mundo? Quem sabe? Tem um jeito. Agora, enquanto alguém for amar menos Deus por causa do meu prazer, nem fudendo, nem fudendo. Literalmente. Ficamos nessa etapa da ocorrência e agora volta-se junto à Secretaria de Estado da Saúde o atendimento às vítimas desse incidente. Ô, capitão, agora falando sobre as vítimas, né? E porque eu preciso, não tentem copiar isso. Porque eu lido com o lado animal, o lado demoníaco. Entendeu? Louvado seja quem não precisa, quem controla a energia sexual, quem não tem tesão, quem não precisa olhar pra bunda, não precisa olhar pra teta. Quem domina isso. Louvado seja, eu te amo por isso, me ajude nisso. Controle isso. Louvado seja quem não precisa fumar, quem não precisa beber. Louvado você que tem energia pra fazer o certo, sem precisar dos vestígios do abstrato. Entende?
Domine a si mesmo e se orgulhe se você já tem esse domínio. Agora eu mergulho no inferno todo dia, eu tenho que tirar a luz da escuridão todo dia, sem minhas fontes de energia. Não é fácil pra mim, eu não quero dar mau exemplo nenhum. Não adianta você querer copiar um tom que não é o seu. Não adianta querer copiar a luz na escuridão, que aguenta a queimação por você. Não adianta. Um rei justo que tinha ali, os seus alívios, é porque ele queima na escuridão, porque ele não tem nada mais. Porque ele tá queimando o dia inteiro, fritando o dia inteiro. E ele repõe com harém, com prazer, com riquezas. Eu não! E eu queria e preciso! Mas enquanto não for digno, não for justo, eu vou queimar o quanto for! Isso me faz quem eu sou! E faz vocês voltarem até aqui. Quais são os perfis dessas pessoas que estavam no avião, tanto as que sobreviveram quanto as que faleceram? E me dá ódio quando me comparo com seitas, com grupinhos, comunidades das outras, porque eles trepam, eles fazem o que eu sofro pra não fazer e poderia, entendeu? Quando me comparam com erro, quando me colocam no mesmo barco de todo o prazer que eu queria, que eu poderia, que eu mereço mais do que eles, ao contrário deles, eu mereço, e eu abro mão. Quando me comparam, o fogo vai queimar. Nós temos relatos de muitos turistas, né? Eu não tenho aqui uma média de idade, eu tenho uma lista com nomes, muitos homens e mulheres, mas sobretudo turistas, né? Que vêm aproveitar o feriado em Santa Catarina, é um feriado do sol, tempo firme, tempo bom no nosso estado, essa região que é turística e conhecida por essa prática, e se envolveram nessa tragédia, né? Tá todo mundo muito triste, sobretudo por todo esse enredo, né? Turístico, pessoas estavam no feriado aproveitando, mas o perfil, como eu falei, é de turistas, pessoas de Santa Catarina, alguns talvez de fora de Santa Catarina. E por isso que eu odeio quem suga isso, porque eu abro mão do que eu mereço, do que sou digno, do que eu poderia ter. A beleza delas, o prazer da putaria, toda essa zona que os vermes sugam. Os vermes sugam o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Nós saberíamos ter prazer com respeito, com amor, com honra. Nós abrimos mão do nosso prazer, esses ratos estão sugando. É lógico que me dá raiva. Quer chamar de inveja, chama. Inveja justa. Porque era nosso, nós que merecemos abrimos mão. E tá os filha da puta sugando, enganando, traindo, mentindo, abusando. As flores que nós plantamos, regamos e evitamos colher por amor a elas! Vê um monte de rato atropelar, roer. Um monte de parasita destruir. É lógico que a ira vem. Todo o assento está sendo levantado agora pela Secretaria de Saúde, que direcionou as vítimas para os hospitais, está tendo levantamento certinho do ocorrido. E recentemente, eu não sei, é comum que aconteçam acidentes aí na região, porque como o senhor disse, né, a cidade de Praia Grande é uma cidade conhecida pela prática do balonismo. O senhor se recorda de quando foi o último acidente? É muito raro, tá? A gente tem número aqui de quase 100 voos diários de balão na cidade de Praia Grande, que é uma cidade pequena, mas muito famosa pelo balonismo, né? Então, na região, Praia Grande, cidade vizinha, são mais de 100 voos diários que a gente tem. Nosso secretário 100 voos por dia, né? O pessoal falou que foi a Eliana, falou. De fato é pouco acidente, mas é que é terrível, né? O turismo de Praia Grande... Se for comparar com o carro, que é um monte todo dia. São hoje de manhã, o Henrique Maciel. Então, são muitos voos dessa atividade com pouquíssimos incidentes. Nós voos de Bombeiros Militar, sequer temos estatísticas frequentes, né, de incidentes com balão. Então, realmente é uma ocorrência rara de se atender, especialmente nesse cenário, né, que o balão ele subindo, né, ele caiu, são imagens fortes, né, que vocês estão vendo aí na televisão. Então, ocorrências dessa natureza realmente não é comum, não são comuns de atendimento. Diferente de uma ocorrência, um acidente com o gás do balão, que pode causar uma queimadura, questão de primeiros socorros. Isso seria comum, né? Seria dobramento, 2 estados, mais natural 3 dias atender. de diferença. Agora, uma tragédia dessa natureza realmente é uma ocorrência mais importante. Por isso que vai ser investigado, né? E não é comum acontecer no estado. Então, todas as informações a gente... É que a gente fica de esquizofrênico, né? Quem analisa a realidade como um todo, né? Mortes no ar, o que acontece, queimar o fogo no ar. Tudo isso pra quem estuda, mano. Quem não, fica de louco. Mas são coisas
qual a chance, né? Tipo assim, aí você vai linkando, você vai vendo que são momentos. Os momentos estão acontecendo ao nosso redor, em tempos específicos, e vão se entrelaçando, né? E se você começa a ler isso, aprende a ler isso, você vê que tudo tem uma coerência. Tudo tem uma simetria, né? Os momentos se encaixam. E aí, claro, é isso aqui pra esquizofrenia. Pra ser louco. E de fato é. Mas nas margens ainda a matemática ecoa. Ainda tem sentido ali. Bom, vamos... Vamos pra próxima. Ainda tem uma aqui, caralho, A queda mano. de um balão tripulado matou pelo menos 8 pouquinho. pessoas nesta manhã. O acidente foi em Praia Boas. Nossa, terrível essa reportagem. Pularam tudo, cortaram tudo. Nossa senhora. Ai,